ok? Então, meus amigos, esse é o cenário que nós temos diante de nós. A chance de realmente os Estados Unidos chegarem ao ponto de desligar o GPS, eu acho que é uma chance pequena, mas eu prefiro esperar o melhor e me preparar para o pior. E eu acho que essa é a postura mais prudente nesse momento, ok? Então, meus amigos, prestem muita atenção, que agora vem a parte mais séria. Existe uma possibilidade de que haja um plano mais profundo nisso. Pode ser que seja possível que os Estados Unidos não queiram apenas influenciar decisões no Brasil. Pode ser que os Estados Unidos queiram realmente levar o Brasil para um cenário meio caótico. E eu gostaria de dizer para vocês que existem algumas hipóteses, principalmente quando a gente analisa a história, que você vai ver, meus amigos, que quando os Estados Unidos cismam com um país, do jeito que eles estão cismando com o Brasil, geralmente acontece uma sequência de eventos. E essa sequência de eventos, ela é, de certa forma, previsível para quem conhece a maneira pela qual os Estados Unidos desenvolvem esse tipo de estratégia, tá? Então, olhando o que está acontecendo no Brasil agora e olhando as coisas que eles estão dizendo que vão fazer com relação ao Brasil, nós podemos montar uma sequência de fatos que estão para acontecer. Essa sequência de fatos, obviamente, tem direta relação com as disputas que estão programadas para acontecer ano que vem por aqui. Agora, se realmente os Estados Unidos estiverem implementando esse plano, que é comum eles implementarem, vocês precisam, meus amigos, se preparar para elevada instabilidade e elevada volatilidade, ok? Isso pode significar um processo mais simplificado de uma ação americana, um processo mais extenso de uma ação americana. Vai depender como a sequência dos fatos se desenrolarem. Agora, se realmente nós vivenciarmos esse plano estratégico que os Estados Unidos geralmente faz com os países onde ele quer um maior controle, nós iremos enfrentar consideráveis turbulências. E aí, eu gostaria de te convidar, meus amigos, nesse momento, a escutar algumas histórias de como os Estados Unidos fazem isso. E essas histórias vão te ajudar a entender o tamanho do pepino que está programado para nós, o que pode acontecer com o emprego, com a economia, com a inflação, com os transportes, com o combustível, com a tecnologia e como a gente pode fazer para se preparar e se proteger disso. Eu digo para você, é um assunto muito sério, é um assunto muito complexo. Eu vou entrar em temas sensíveis. Para falar sobre esse assunto, a gente vai precisar entrar em temas sensíveis, tá? Eu vou falar algumas coisas bem estratégicas, coisas assim de inteligência, coisas, informações privilegiadas, as quais eu acessei em ambientes bem privilegiados. Então, nesse momento, eu vou avançar. Obrigado, Daniel Queiroz, aí perguntando sobre sanções da OTAN. Isso tá na pauta também, né? A União Europeia, a Europa também impôs sanções contra o Brasil. Então, meus amigos, eu digo para vocês, independente do que você pensa sobre isso, os Estados Unidos eles têm um protocolo. E eu conheço esse protocolo. E hoje a gente já pode ver que esse protocolo está sendo implementado no Brasil. Se você não entender a sequência de fatos, de eventos que eles fazem, você pode se enrolar muito e você pode se tornar altamente vulnerável nos próximos meses, ok? Nesse momento, eu quero mostrar para vocês um cronograma do que vai acontecer com o nosso país se os Estados Unidos implementarem essa estratégia que eles costumam implementar. Meus amigos, não é algo simples. É algo muito complexo que traz impactos sociais gigantescos. Pode ser que haja um acordo no meio dessa conversa, pode ser que o Brasil e os Estados Unidos cheguem a um acordo, mas se não acontecer esse acordo, uma sequência de fatos irão acontecer. E esses fatos geram impactos gigantescos.
Nós, presta atenção no que eu vou falar agora, nós já estamos vendo no Brasil elementos sem precedência acontecerem. Nunca houve, na história das relações entre os Estados Unidos e o Brasil, os Estados Unidos impondo 50% de tarifa em cima do Brasil. E esse nível de agressividade na relação dos Estados Unidos com o Brasil, isso é completamente sem precedentes. Então, nós estamos num cenário aqui singular. Nós estamos num cenário sem precedente. Se você ainda não percebeu que nós estamos vivendo na história do nosso país algo que nunca aconteceu, e quando a gente vive no nosso país algo que nunca aconteceu, a chance de você ser pego de surpresa e se ferrar é grande. Só que, com a minha experiência como analista geopolítico, a minha experiência na área de operações psicológicas, como instrutor do curso avançado de operação psicológica, eu já sei a sequência de coisas que os americanos fazem. E se eles implementarem isso, tem um cronograma do que vai acontecer de hoje até outubro do ano que vem. Nesse momento, eu gostaria de convidar a vocês, todos, a virem estudar comigo na Arca sobre isso, tá? Venham estudar comigo na Arca sobre isso agora. Principalmente, eu repito, se você é funcionário público, se você é funcionário CLT e se você é funcionário PJ, se você é classe média. Porque, geralmente, esse tipo de cenário arrebenta com a classe média, enfraquece a classe média e torna o país vulnerável ao controle interno e ao controle externo. Então, meus amigos, hoje, na aula lá da Arca, eu vou mostrar para você o cronograma do que vai acontecer se os Estados Unidos implementarem essa sequência que eles geralmente implementam. É coisa que gera impacto gigantesco, envolve caos na sociedade e envolve também ali uma mudança total na dinâmica da sociedade e não apenas isso, envolve um grande projeto de operação psicológica. Você vai ser convidado, se isso que eu estou falando acontecer, a se tornar um cara histérico, um cara desesperado. E ficando desesperado, você não vai conseguir fazer o ciclo UDA, observar, se orientar, decidir e agir. Hoje, agora, nesse momento, eu quero te mostrar o que vai acontecer se esse plano se implementar e como você, que é classe média, funcionário público, funcionário CLT e funcionário PJ, o que você precisa fazer para se proteger disso. Porque tudo indica que a sequência vai acontecer. Pode não acontecer, se tiver um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas se acontecer, meus amigos, se preparem, porque você vai ver coisas que nunca aconteceram no Brasil ainda, ok? Meus amigos, hoje é o dia de você vir estudar comigo na Arca. Sabe por quê? Eu garanto para você hoje R$ 198,50 de desconto. Daniel, como é que eu faço para estudar contigo na Arca? Meu amigo, é altamente simples. É só você clicar no link que está aí no chat, que eu estou colocando agora. O link que está fixo já no topo do chat. O primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo e o primeiro link fixo no comentário aqui embaixo do vídeo, ok? Só você clicar, faz a assinatura da anuidade à vista e você vai fazer jus a R$ 198,00 de desconto. Perfeito? Então, meus amigos, presta atenção o que eu tenho ensinado para vocês. Padeiro vive de vender pão. Açougue vive de vender carne. Açougueiro vive de vender carne. Jornalista vive de vender notícia, informação. E professor vive de vender aula. Ok? Meus amigos, eu não cheguei aqui no YouTube e falei, agora eu sou jornalista. Meus irmãos, eu estudei 4 anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tenho diploma de jornalista, tenho registro profissional de jornalista, trabalho em jornal, estudei muito tempo para isso. Como jornalista formado, que gastou ali muito dinheiro e tempo para se tornar jornalista, eu vendo notícia sim, ok? Eu vendo notícia. Porque eu sou jornalista. E o jornalista vive de vender notícia. Só que eu te dei aqui 1 hora de aula aberta. Além disso, eu sou professor também. E eu não cheguei para vocês e falei, agora eu sou professor. Não, meus amigos. Eu fiz uma licenciatura em letras, eu fiz uma graduação em jornalismo, eu fiz uma graduação em teologia, eu fiz um mestrado em linguística e fiz um doutorado em linguística, fora as minhas especializações. Então eu gastei muito tempo e muito dinheiro para me tornar professor. Eu não sou um professor auto-intitulado professor.
Eu tenho todos os meus diplomas e as minhas décadas de estudo. E eu não sou um auto-intitulado jornalista. Eu estudei muito e gastei muito dinheiro para ser jornalista. Então, eu vendo notícia e eu vendo aula. O professor vive de vender aula, é o ganha-pão dele. E só uma pessoa muito fuleira da cebola e um país muito fuleiro da cebola não valoriza o trabalho do professor. Acha estranho um professor vender uma aula. Eu vendo aula sim, porque eu sou professor e eu vivo disso. Apesar de que hoje e todos os outros dias eu dei aula de graça para você. Esse é o meu ganha-pão. Porém, desse meu ganha-pão, hoje, eu estou abrindo mão de R$ 198 para que você venha estudar comigo, para te dar um incentivo para você estudar comigo. Então, nesse momento, se você não quer se dar mal e ir para o brejo com esse plano que os Estados Unidos está montando sobre o Brasil, você precisa escutar a minha aula da Arca de hoje, ok? É muito simples. Faça a sua assinatura à vista da anuidade e você vai ter R$ 198 de desconto, tá? Eu vou saindo agora para a gente poder dar essa aula rapidão lá na Arca e convido vocês para daqui a pouco estarem ao vivo comigo lá no Pânico na TV. Vou saindo aqui, que eu preciso me adiantar. Forte abraço para vocês, fique com Deus, amém, todas as coisas tem que é bom. Se você quer saber o que eu, que fui instrutor do curso avançado de operação psicológica, sei como é que os Estados Unidos fazem esse tipo de pressão, eu sei o que eles vão fazer e eu montei o cronograma do que eles vão fazer para você se preparar. Tem coisa estranha vindo aí sobre o Brasil. Tomem muito cuidado. É funcionário público, você é CLT, você é também funcionário PJ, você é classe média, você tem que vir estudar comigo hoje. Aproveita a promoção, vem estudar comigo. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Vamos para a Arca agora. Venha, o link tá aqui no chat, tá fixo no topo do chat, tá aqui embaixo do vídeo, tá no primeiro comentário aqui embaixo do vídeo, está na descrição do meu perfil no Instagram, ou você pode visitar daniellopes.com.br/arca. Vem estudar porque hoje é assunto vital, uma das aulas mais urgentes e mais importantes que eu já dei. Vamos lá pra Arca, venha pra Arca, um abraço a vocês, fiquem com Deus, retém que é bom, excelente semana, Deus abençoe vocês, um abraço galera, valeu!